Dia 22, o dia que leva um número que tem vários significados. 22 é o número da multa aplicada por um partido político recorrer dos resultados que houveram nas eleições e querer um pouco mais ali de transparência. 22 milhões foi o valor da multa. 22 é o dia em que Jair Bolsonaro é retirado da sua prisão domiciliar em casa por uma vigília que haveria sido convocada, no caso foi convocada pelo filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro, que aconteceria neste dia. E por uma coincidência enorme do destino, 22 é o número da sigla do PL, o partido de Jair Messias Bolsonaro. São as coincidências da vida, ou talvez nem tudo seja coincidência, mas nós iniciamos aqui então esse programa em caráter de urgência para falar sobre a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Bom, eu vou trazer aqui a parte mais institucional da coisa, com uma informação que saiu na matéria assinada pela Isabela Jordão na revista Oeste, que diz o seguinte: PF prende Bolsonaro em Brasília. A prisão é preventiva e não se trata do cumprimento da pena. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal às 6h20 da manhã deste sábado 22. Agentes o levaram para a superintendência da corporação em Brasília. Segundo as informações iniciais, não se trata do cumprimento da pena, mas de uma medida cautelar. Na superintendência da Polícia Federal, Bolsonaro ficará em uma sala de estado, ambiente reservado a ex-presidentes e autoridades de alto escalão, segundo informações oficiais. Em nota, a corporação declarou que o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou a prisão preventiva. O objetivo da medida, segundo a corte, é preservar a ordem pública. Abre aspas. A Polícia Federal cumpriu neste sábado, 22/11, em Brasília, o mandado de prisão preventiva em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, diz o comunicado. Bom, Bolsonaro já está há mais de 100 dias, né, pessoal, em prisão domiciliar, 3 meses já, e tudo isso foi originado por um vídeo que o filho do presidente Jair Messias Bolsonaro publicou nas suas redes sociais. E nesse vídeo ele conclama as pessoas a irem numa vigília em oração para orar por Jair Bolsonaro. Por que isso, pessoal? O Alexandre de Moraes ele determina que poderia haver um risco de fuga e que a polícia não teria como controlar uma multidão e Bolsonaro fugiria. Bom, pessoal, uma coisa que vem acontecendo e muitas pessoas não levam a sério, tá? E que precisa ser dita aqui, Jair Bolsonaro ele está numa situação muito delicada de saúde, tá? Isso não é jogo retórico para poder sensibilizar a justiça e nem nada desse tipo, tá? O Nicolas Ferreira, essa semana, visitou o Jair Bolsonaro, ele falou sobre essa situação delicada, outras pessoas já vinham falando, os próprios filhos vinham falando sobre isso, o Flávio é um destes que vem falando há bastante tempo, e isso é verdade, tá? A situação de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ela não é estável. Bolsonaro está com a saúde muito frágil, tá? E isso, obviamente, é agravado por um quadro psicológico, depressivo e tudo mais. Não tem como não ser. Afinal, Jair Bolsonaro é um ser humano como qualquer outro, tá? E o que nós temos em cima disso é uma pressão psicológica que vem sendo feita através de um jogo de cálculo político envolvendo várias outras questões, inclusive o ambiente geopolítico, no que diz respeito a, principalmente, as tarifas morais, como vem sendo chamadas, e também a aplicação da lei Magnitsky e suspensão de vistos em outras autoridades no Brasil.
Estava conversando hoje de manhã com o Ivan Kleber e com o senhor Sepúlveda, inclusive nós identificamos que algumas pessoas estão dizendo, olha, ele fez isso porque foi retirada ali a, o tarifaço em cima do Brasil. Pessoal, isso não é um fato, tá? Até é necessário aqui entender o caráter do porquê esse tarifaço foi parcialmente suspenso em alguns produtos. Ele foi suspenso em alguns produtos para todos os países, não somente para o Brasil. Foi por uma questão interna de necessidade dos Estados Unidos, o America First. Ontem eu falei sobre isso. Uma coisa não tem relação com a outra. Se a gente for olhar bem ao pé da letra, na verdade, isso poderia ter um efeito contrário, porque nós não tivemos aí a suspensão de outras medidas que aconteceram, né, a autoridades brasileiras. Mas alguns pontos chamam a atenção, que isso tenha ocorrido logo após o final da COP, em um momento em que o Lula também está fora de Brasília, tá? São vários arranjos em alinhamento dos astros, vamos colocar dessa forma aqui, que é muita coincidência, é muita coincidência. Porém, pessoal, o que nós estamos assistindo hoje é a consolidação, tá? A consolidação das políticas que já vêm sendo adotadas na América Latina há bastante tempo, principalmente em países que são aí controlados pelo Foro de São Paulo. Vale lembrar que Luiz Inácio Lula da Silva é o fundador do Foro de São Paulo, amando e ao lado de um dos seus mentores políticos, Fidel Castro. Sim. E nós assistimos a esse expediente acontecer de perseguição política com Álvaro Uribe, por exemplo, na Colômbia. Nós assistimos a Janine Áñez, também na Bolívia, que ficou 5 anos presa injustamente. Assim que o regime foi posto para fora pelo povo na Bolívia, ela foi solta porque, assim, incrivelmente, a justiça viu que existiam coisas ali que não estavam muito corretas. A própria Janine Áñez, que foi agraciada pelo Bolsonaro com um asilo político, né? Mas obviamente ela já estava sob cárcere boliviano e não poderia aceitar. Eu lembro que na época eu comentei aqui no canal, e o Bolsonaro ainda era presidente, que o Bolsonaro precisava estar muito atento, porque quando ele deixasse a presidência, era exatamente o que aconteceria com ele, o que aconteceu com a Janine Áñez. Ela foi presa, pessoal, por uma suposta tentativa de golpe de Estado. E para quem não conhece a história da Janine, ela era uma senadora colombiana. Quando Evo Morales fraudou a eleição de 2019, essa eleição acabou não sendo reconhecida nem mesmo pela OEA, a Organização dos Estados Americanos. A pressão popular foi gigante e ele acabou fugindo do país, largando, inclusive, o mandato dele que estava em vigência. A cadeia de sucessão, todo mundo foi pulando fora. O vice não quis assumir, o presidente da Câmara dos Deputados não quis assumir, até que na linha de sucessão isso caiu no colo de Janine Áñez. Janine Áñez, ela aceita ali o seu dever constitucional como senadora, assume a presidência interina por pouco mais de um ano. Ela enfrenta uma crise diplomática muito forte com a Espanha, que vocês acompanharam aqui, que estavam tentando extrair ilegalmente, tá, membros do MAS, do Movimento ao Socialismo, ligado ao Foro de São Paulo, dentro da Bolívia, que deveriam ser presos por crimes cometidos. E ficou um pouco mais de um ano, convocou as eleições. O MAS venceu as eleições com o Luiz Arce, ela passou a faixa presidencial normalmente. Ela seguiu todos os ritos constitucionais da Bolívia. Ela jogou dentro das 4 linhas, como é bastante dito pelo presidente Jair Bolsonaro. E o que nós tivemos? Janine Áñez foi presa por tentativa de golpe de Estado, abolição do devido Estado de Direito. Essa era a acusação contra Janine Áñez. Janine Áñez também em uma condição de saúde muito complicada,
tá? Foi mantida na prisão. Os apelos para que ela fosse para uma prisão domiciliar não foram ouvidos e ela chegou a ficar bem perto do óbito, bem perto da morte, tá? Eu falo sobre ela no meu livro sobre o Foro de São Paulo, escrevo sobre os apelos da filha dela, a filha dela que deixou de viver, e eu vejo muito disso hoje, independente, pessoal, se você gosta politicamente ou não dos filhos do Jair Bolsonaro, aqui eu estou falando da questão humana, das pessoas, tá? Do CPF, coloquem isso em mente. A filha da Jeanine Áñez, ela abriu mão da vida dela e ela vivia para tentar provar e pedir ajuda internacional que a sua mãe era uma presa política. E sempre que ela parava nas instituições da América Latina, ela batia em alguém do Foro de São Paulo que estava populando, tá, essas instituições. É assustador, pessoal. Isso está nos meus 2 livros do Foro de São Paulo. E foi a última parte que eu escrevi no mínimo sobre o Foro de São Paulo. Eu fechei não é a última parte do livro, mas foi a última parte que eu escrevi, e eu lembro de ter escrito com os olhos marejados essa parte do livro, porque eu me coloco no lugar da filha da Jeanine Áñez. E uma das falas que a Jeanine Áñez fez foi justamente a seguinte: eu quero morrer para que a minha filha e o meu filho voltem a viver, tá? Porque já não basta o que está acontecendo comigo, eu ter que ver os meus filhos viver dessa forma, tá bom? Então, a gente tem uma noção, pessoal, por que eu estou falando isso, por que eu estou trazendo o caso da Jeanine Áñez aqui para vocês. Para que a gente entenda, tá, o que está acontecendo de fato dentro do Brasil. Se você talvez tenha alguma dúvida, ou você ainda acredite em... Eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui, né? Mas se você ainda acredita no Estado Democrático de Direito no Brasil pleno, enfim, é uma opção. Mas as coincidências são muitas. Eu estou citando o caso da Jeanine Áñez porque ela foi um caso que teve relação, inclusive, com o próprio presidente Bolsonaro. E nos autos do processo, inclusive da Jeanine Áñez, o Bolsonaro ele é mencionado, tá? Ele é mencionado como parte da rede internacional para aplicar esse golpe de Estado na Bolívia, da qual a Jeanine Áñez fazia parte, tá, pessoal? Então, o que está acontecendo no Brasil, entendam, faz coro, referência, simula, iguala o Brasil a outros países, onde a política se confunde com a justiça e, a partir disso, você tem situações como essa que nós estamos vivendo.